Estudo detalhado derruba a narrativa do Lula e do PT que está enganando o povo brasileiro e agora a verdade chegou, pessoal. Finalmente, olha só o que temos para mostrar aqui. É um grande absurdo. O povo foi enganado por tanto tempo, mas agora esse estudo vai mostrar a grande verdade e isso pode mudar tudo, principalmente neste ano que tem eleições, pessoal. Preste atenção naquilo que o Lula, o PT e o seu sistema de comunicação ali de Brasília tentou enganar o povo brasileiro por tanto tempo, mas agora um cidadão, uma alma lavada, resolveu mostrar a verdade para o povo brasileiro e você vai ficar de queixo caído com isso que temos para mostrar aqui, porque diz respeito a você aí que está me assistindo agora. Nós vamos trazer essa matéria aqui, quem vai trazer é o deputado Gustavo Gayer, que fez questão de mostrar esse estudo aqui, que está mexendo com um monte de gente. Esse vídeo está viralizando porque realmente agora caiu a máscara do Lula, do PT e dessa turma toda. E logo em seguida, pessoal, duas bombas nesse vídeo. Logo em seguida, o Donald Trump divulgou documentos realmente assim, gravíssimos e que envolve o Lula. Você vai saber disso aqui agora. Nós vamos mostrar essas duas matérias. Fique ligado neste vídeo. Então, por isso, você deve dar um like agora neste vídeo e se inscrever aqui nesse canal. Duas grandes bombas no colo do Lula. Um estudo que derruba toda a narrativa de Lula e ainda o Donald Trump divulgou para o mundo inteiro documentos que vai agora detonar com o lulopetismo e agora a verdade chegou. Confira essa matéria e voltamos em seguida. Levei um bom tempo para preparar, porque esse assunto aqui é muito importante, ainda mais nesse ano. Se você passar por uma crise, tá? Vamos supor que você diminuiu o seu salário, você foi demitido, quais são as primeiras coisas que você corta da sua vida? Com certeza serão gastos superficiais. A aula de natação do seu filho, uma escolinha de inglês, a academia de fazer ginástica, uma malhação, as saídas no final de semana, a cervejinha. Se piorar ainda mais a sua situação, você pode atrasar a sua conta de luz e de água, um mês sim, um mês ou outro, já tira ali o seguro do carro, já não coloca gasolina, começa a andar de ônibus. Então tem fases que a pessoa vai passando à medida que ela está vivendo uma crise financeira. Mas tem uma coisa, que é a última que você vai diminuir na sua vida: a sua alimentação. Você não consegue viver se você não comer. A última coisa que você diminui, para você começar a diminuir a sua alimentação, é porque realmente a crise chegou no ponto mais extremo e você está sem dinheiro. Por que eu estou te falando isso? Eu li uma matéria recentemente que me chamou muito a atenção, porque o IBGE do Lula está falando o dia inteiro que a economia nunca esteve tão boa. Emprego pleno, PIB crescendo, o poder de compra do brasileiro nunca esteve tão bem. Mas aí eu fui olhar essa matéria. Supermercados vendem menos comida, apesar da trégua da inflação. E por que o que mais chamou a atenção? Eles fizeram um cálculo de acordo com o mês de dezembro, que tem o 13º. E no mês de dezembro, que tem o 13º, a venda foi 5,5% menor que o mesmo mês de dezembro de 2024. Pera aí, como que pode a compra de comida ter diminuído? Se o IBGE está falando que o Brasil está às mil maravilhas. Aí eu lembrei de um vídeo desse rapaz aqui, ó. Eu não vou postar ele todo não, só um trecho para você ver. Preço da pandemia em 2021 versus preço do governo Lula em 2025. Qual tá mais caro? Vamos descobrir? Começando pelo café, o produto que não pode faltar na mesa do brasileiro. Em 2021 custava R$ 8,29 o pacote com 500 gramas. Em 2025 está custando R$ 33,90. Então assim, ele passa o vídeo inteiro fazendo uma comparação de alguns produtos no período da pandemia, e no período da pandemia as coisas subiram de preço, você se lembra, né? Então ele vai passando, ovos, 2021, R$ 12,90, aí em 2025, R$ 19,90, e vai indo, ó. 2021, suco de laranja, R$ 9,49, aí ele não passa depois, não, deixa eu ver. R$ 26,90. Passou para R$ 26,90. 1,5 litro. Em 2021 estava custando R$ 15,90. Agora está custando R$ 30,90. Dobro.
Tá, mas aí vem o argumento. Poxa, mas espera aí, o cara pode estar pegando o preço médio e tá indo num supermercado de elite, um supermercado num bairro nobre, um supermercado ali perto dos condomínios e tal. Então, realmente há essa variação. Aí, recentemente, eu encontrei um perfil no X. Aparentemente é um cara revoltado com o preço dos alimentos, do que ele compra no supermercado, revoltado. E ele decidiu fazer um perfil com um estudo, uma análise da média de preço no Brasil inteiro, de todos os principais itens. Rapaz, esse perfil aqui, ó, chama Minha Inflação. Eu te peço para que você vá lá e siga esse perfil, porque não, ele coloca muita coisa aqui, eu vou colocar algumas das principais, tá? Mas vai lá e digita Minha Inflação no seu X e você vai ver o trabalho que essa pessoa está fazendo, tá? Aí ele começa aqui ele fez uma comparação, vou mostrar esse vídeo depois. Mas aqui um cara postou o seguinte, ó, aqui em casa a gente tem um cartão de crédito dedicado apenas às compras do supermercado. Ele não é usado para mais nada. Em 2023, gastava-se R$ 2.986. Em 2026, no mês de janeiro, ele gastou R$ 5.947 comprando as mesmas coisas. Isso é que é importante. Aí você vai passando aqui, você vai vendo a diferença dos preços entre alguns itens. Vou passar aqui embaixo. Aí ele fala, o alface subiu em janeiro de 2025, né, 12%, o café subiu 10%, o macarrão subiu 9,50%. E tudo ele coloca registrado. Ovos. Os ovos subiram em fevereiro de 2025, 53%, o alho 33%. E ele coloca fotos, ó. Barra de leite Garoto custava R$ 5,29, agora R$ 9,39 e por aí vai. A margarina R$ 5,89, agora R$ 6,90, mas ele coloca também estudos e planilhas do âmbito nacional, de como as coisas aumentaram nacionalmente. Então aqui tem a margem de aumento de um ano para o outro, tá? Teve coisas que aumentaram aqui 4,93%. E ele faz isso, cara, com praticamente tudo que é produto que você possa imaginar. 89% de aumento no cafezinho de 2023 para 2025 no mesmo mercado. Então, 18,48 em 2023, 34,79 em 2025. E não para, ele continua colocando aqui shampoo, né, aparentemente custava R$ 20,49, foi para 28. E é impressionante o trabalho, aqui ele ensina como que essas pessoas podem fazer também a pesquisa, né, da variação do preço de cada coisa. E eu fiquei impressionado com o trabalho detalhado que ele fez. Daí ele pegou tudo isso, olha que loucura, ele pegou tudo isso e transformou isso numa espécie de vídeo que eu quero mostrar para vocês agora, que é esse aqui, ó. É um daqueles vídeos que vai mostrando a variação do preço das coisas e ele separou o tempo, né, entre 2023 e 2025. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Mas aqui começa o valor das coisas, né? E aqui embaixo, tá vendo essa setinha aqui? Ela vai passando pelo ano, como você tá vendo, ela vai mostrando como é que as coisas variavam no ano. Então, ao longo do governo Lula, as coisas foram subindo de preço. E no final, que é aqui, é que chamou a atenção. O café aumentou, eu vou ter que aumentar aqui, porque senão você não vai entender. O café aumentou 133%, tá? O pão de forma aumentou 64%, a banana 54%. Vamos na carne? Vamos lá, carne, ó, colchão mole aumentou 42% em 3 anos, porque isso aqui é até 2025, tá? Em 3 anos, o colchão mole aumentou 42%, a alcatra 46%, coxa de frango 49%, tilápia 50%. O que menos aumentou aqui foi o tomate em 25%. É impressionante o trabalho que essa pessoa fez. Opa. É impressionante o trabalho que essa pessoa fez, o quão detalhista ela foi. E se você for no perfil dela, porque, cara, se eu ficar passando aqui, isso aqui é horas e horas e horas, mostrando como que o preço de tudo aumentou. Ele vai fazendo um registro em dezenas, vários lugares diferentes. E mostrando a comparação entre os produtos. Então, se você tiver tempo, vai lá, o perfil é Minha Inflação, e eu te garanto, vale a pena, porque
O que a imprensa e o governo tá falando através do IBGE, que já quase metade do povo ali pediu demissão porque viu que lá é um crime, é que as coisas nunca estiveram tão boas. Mas qualquer pessoa, bolsonarista ou lulista, que for no supermercado, ela vê que não é. É como se tivesse dois Brasis diferentes. Um que o Lula faz a propaganda, com o Sidônio, e o outro é o que você vive. Que você tem que comprar comida para seus filhos, que você tem que manter os armários e a cozinha da sua casa, a geladeira abastecida. O que esse cara mostrou aqui, que foi um dos primeiros que eu achei muito interessante, é um cara que pegou um cartão de crédito só para compra de supermercado. Esse aqui, ó. Em 2023, de novo, era R$ 2.986 o gasto dele. O gasto dele. Neste ano de em 2023, em 2026, ele gastou 5.947 comprando exatamente as mesmas coisas. Sabe o que é isso aqui, gente? Dobrou. O que ele gasta, ele, a esposa e 2 filhos, tá? O que ele gasta comprando as mesmas coisas em um período de 3 anos, só de comida, dobrou. E aí, como é que vem o governo falar que as coisas estão bem? Como é que o povo pode realmente considerar a possibilidade de votar de novo no Lula? É masoquismo. É uma coisa sádica. Como que a pessoa está vendo que hoje você não compra mais do que comprava antes? Você não consegue se alimentar, você não consegue alimentar os seus filhos, a sua família, mas você vai votar na mesma pessoa culpada disso tudo. Lula é citado nos arquivos do caso Epstein e as revelações são chocantes. Porque o assunto de que nós vamos tratar agora não é nada disso. É, na verdade, muito sério, muito grave e muito triste. Eu fiquei até em dúvida se eu fazia essa análise aqui para vocês. Porque, sinceramente, meu medo é de que o YouTube derrube esse vídeo porque esse assunto dos arquivos do Jeffrey Epstein é muito pesado. Para você que não sabe o que está acontecendo, o governo americano divulgou nesta sexta-feira mais de 3 milhões de documentos das investigações contra o Jeffrey Epstein, que era um criminoso sexual condenado nos Estados Unidos e que tirou a própria vida na cadeia em 2019. Embora muitas pessoas suspeitem que, na verdade, ele tenha sido assassinado por conta de tudo que ele sabia. Eu vou fazer um resumo mas muito breve aqui para situar vocês e sem falar dos detalhes sobre as coisas terríveis que ele fazia. Mas basicamente, o Jeffrey Epstein era um bilionário americano que promovia o tráfico sexual de menores de idade e jovens para festas com a elite mundial. Presidentes e ex-presidentes, grandes empresários, outros bilionários, celebridades de Hollywood e inclusive príncipes e nobres europeus. Ele tinha até mesmo uma ilha da devassidão, a qual ele levava os seus convidados para lá fazerem coisas terríveis, que eram feitas com menores de idade e jovens traficados por eles. Eu não vou falar mais nada aqui para que o YouTube não derrube o meu vídeo, mas se você ficou interessado em saber mais dessa história inacreditável, tem vários artigos, livros, documentários e filmes sobre o Epstein. E agora que esses milhões de arquivos foram liberados e apenas começaram a ser analisados, a internet está pegando fogo com as novas revelações. Mas bora lá então ver o que saiu sobre o Lula nesta reportagem aqui da BBC. As conversas de Jeffrey Epstein e Noam Chomsky sobre Lula, prisioneiro político mais importante do mundo. Em setembro de 2018, o linguista e filósofo americano, o Noam Chomsky, ele teria comunicado a Jeffrey Epstein por e-mail que ele estava no Brasil com a sua mulher, envolvidos com atividades do movimento Lula Livre, que pedia a libertação do presidente brasileiro. Agora, gente, olha que chocante. Em novembro do ano passado, já tinham saído documentos dizendo que o Chomsky ligou para o Epstein da prisão para que ele pudesse falar com o Lula. Conversar. Olha aqui, ó. Chomsky me ligou com o Lula da prisão. Que mundo! É claro que todo mundo envolvido, inclusive o Lula, negou que essa ligação tenha acontecido, né? Só que Noam Chomsky e o Epstein, eles eram amigos há anos. E não há motivo nenhum para o Epstein escrever isso em uma nota para ele mesmo, que na cabeça dele ninguém veria. Por que o Epstein mentiria? Essa história, gente, tá muito estranha. Tá, Deltan, e o Bolsonaro? Saiu o que dele, hein? O Bolsonaro é apenas citado nos arquivos por outras pessoas que estão falando dele, diferente do Lula, que o Epstein diz ter conversado ao telefone. Veja aqui comigo nessa matéria da Gazeta do Povo, ó.
As conversas são aqui entre o Steve Bannon, estrategista político que foi um dos coordenadores da primeira campanha do Trump à presidência, e o Epstein, em que eles falam sobre a campanha do Bolsonaro à presidência. Bolsonaro é um revolucionário, sem refugiados querendo entrar lá no país, ou seja, não tem esse problema de imigração global. Sem Bruxelas, sede da União Europeia, lhe dizendo o que fazer. Ele só precisa recuperar a economia. É grande. Escreveu Epstein a Bannon, acrescentando PIB de 1,8 bilhão de dólares. Na verdade, aqui trilhão, né, ele se referia. Em referência ao tamanho da economia brasileira daquele ano. O estrategista político então respondeu dizendo ser muito próximo desses caras. A amizade de Bannon com a família Bolsonaro é conhecida há anos. Eles me querem como conselheiros deles. Devo aceitar? Perguntou Bannon. É novamente uma discussão sobre reinar no inferno, ironizou Epstein. Isso e a Europa levam ao resultado de reinar no céu, respondeu o estrategista político em referência à importância da direita governar o Brasil e o velho continente. Ou seja, uma troca de mensagens em que Bannon pedia conselhos a Epstein sobre se ele deveria ajudar ou não a família Bolsonaro aqui no Brasil, sendo que o Bannon, na época, ele tinha sido um dos principais estrategistas do Trump, inclusive na Casa Branca. E veja a percepção deles de que o Bolsonaro é alguém contra o sistema, que queria governar de forma consistente, independente e poderia fazer a economia engrenar como fez. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessas revelações, hein? Você acha que vem mais coisa por aí? Pois é, agora tem mais uma ainda. Vocês sabiam que o Lula estava meio de cara virada para o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado Federal? Pois é, eles não estavam se dando bem até agora. E agora vem uma aproximação do próprio Davi Alcolumbre para frente do Lula e você vai saber qual que é o interesse dele e olha o que eles estão armando e o que pode vir aí para o povo brasileiro. Confira aí, o pessoal da Rádio Auriverde vai mostrar mais essa do Lula, veja só. Pitoli, a relação entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entra nesse ano em um momento de revisão e reavaliação. Apesar de os dois terem conversado no final do ano passado, nós relatamos isso aqui, interlocutores relataram que o diálogo ainda não selou uma reaproximação plena. Até agora, apenas Lula parece ter saído satisfeito do encontro. A reação entre o presidente da República e do Congresso azedou no ano passado por causa da disputa em torno de uma vaga para o Supremo Tribunal Federal. Lula decidiu indicar o então advogado-geral da União, Jorge Messias, contrariando expectativas de Davi Alcolumbre, que defendia a indicação do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O mal-estar resultou em trocas de indiretas com recados de Alcolumbre ao governo, inclusive em notas protocolares. O presidente do Congresso chegou a marcar a sabatina de Messias, mas recuou diante da ausência da mensagem presidencial, uma praxe que é de rito para votação, né? O presidente encaminha uma mensagem ao Senado falando sobre a sua indicação e aí sim o Senado coloca em discussão a indicação feita pelo presidente da República. E até então, você vai se recordar, o Lula não tinha feito isso. A insatisfação de Alcolumbre tem ainda como pano de fundo a percepção, segundo aliados, de que o presidente do Senado atuou para proteger o governo em momentos em que a Câmara dos Deputados se posicionou majoritariamente contra o Planalto, a exemplo da votação da chamada PEC da blindagem e também do projeto de lei antifacção. A conversa entre os dois em dezembro foi vista como um passo necessário, mas não suficiente. Interlocutores de Alcolumbre avaliam que ele ainda aguarda um gesto político mais claro de Lula para reequilibrar a relação e sinalizar confiança entre os dois. Pega o indicador, agora isso, polegar, isso, agora esfrega um no outro, ó. Gostei desse barulhinho, faz de novo, Lu. Mais uma vez. Você entendeu? Essa história de não tá legal, mas pode melhorar? Hã? Não tá muito boa a relação do Alcolumbre com o Lula, mas pode melhorar. Cuidado, vai fazer bolha aí. Você tá esfregando ainda? Eu também tô aqui, vai fazer bolha já já. Essa turma aí não tem problema, eles estão assim, ó. De tanta coisa que tem aqui no meio, aqui, ó, os caras estão assim, ó. Sabe? Eu, nessa história de política é a arte do possível, eu respeito. Mas eu tenho comigo o seguinte, eu não sei se a palavra é intransigente ou coerente. Eu não consigo entender o seguinte, olha, o Alcolumbre, ele está disposto a mudar de ideia. Como assim?
Ele está disposto a mudar de ideia? Como assim? Ele está disposto a receber um investimento no seu convencimento? É isso? Ele está disposto a receber um investimento para que ele mude de ideia? E está tudo bem? Eu não sou político, nunca fui político, nunca disputei uma eleição e espero jamais ter essa vontade que muitos têm de encarar uma urna. Sabe por que eu lhe digo isso? Porque eu seria massacrado, politicamente falando, porque eu usaria de uma palavra que esses caras não têm a menor habilidade ou nenhum cuidado para lidar com, que é a coerência. Veja, quando a gente trata de Alcolumbre, a gente sabe com quem a gente está lidando, não sabe? Veja, alguém que é judeu, não tem nenhum problema em se relacionar com uma pessoa que é persona não grata em Israel, já mostra que não importa ideal, não importa os valores, né? Não importa os princípios, se é que tem ou conhece. Não está nem aí, nem aí. O que esses caras têm é um negócio chamado ganância. Veja, não é ambição, é ganância. Então, assim, você acha que um cara desse está preocupado com o Brasil? Acha? Não, não está. Você acha que um cara desse está preocupado, por exemplo, agora com o presidente Bolsonaro preso? Eu preciso te lembrar que o presidente Bolsonaro, na tentativa de pautar o projeto de lei da anistia, há exatamente um ano, ajudava Alcolumbre e Hugo Motta na eleição da presidência da Câmara e do Senado. Hugo Motta, quem era Hugo Motta, amigo? Alguém sabia que o pai dele devia, do jeito que deve, o prefeito de Patos na Paraíba? Alguém sabia? Não. Alcolumbre a gente até imaginava no que poderia dar, certo? Certo. Mas veja, senhores, nós estamos tratando de um homem, Alcolumbre, que, repito, não está nem aí para o eleitorado. Ele sabe que vai chegar a hora que ele vai precisar se posicionar, porque vai precisar pedir voto lá no Amapá, e a gente sabe o que ele pensa, o que ele defende, mas agora, você acha que ele está preocupado? Volto à questão do PL da anistia. Tanto Hugo Motta quanto ele, ambos, disseram para o presidente Bolsonaro que defenderiam a pauta da anistia. Ambos disseram isso para o presidente Bolsonaro. Ó, fiquem tranquilos, porque a gente vai discutir junto aqui PL da anistia, pode me apoiar, pode fazer com que... Pode deixar, Dado, pode deixar. Pode me apoiar, pode, numa boa, votar em mim, pode ter certeza que a gente vai andar junto no sentido do PL da anistia. Só que não. Alcolumbre não quer o PL da anistia, nunca quis. Mas o presidente Bolsonaro negociou também comissões, entregou. Flávio Bolsonaro ainda é o presidente da Comissão de Segurança Pública no Senado. Tudo bem. Pauta e comissão importantíssima, tudo legal. Outras na Câmara, tá. Mas e o PL da anistia? Eles tiveram alguma dificuldade em lidar com a mentira? Nenhuma. Você acha que esses caras estão preocupados com a gente? Então, amigo, ouvindo uma notícia como essa, eu só chego à única conclusão. Quanto será que custa esse convencimento de Davi Alcolumbre? Me diz aí, quanto custa o convencimento do Alcolumbre? Quantos cargos? Quanto de emendas? Dizem que o Alcolumbre tem uma habilidade única para lidar com emendas, não é? E aí, me diz. Olha com quem a gente está tratando. É triste, não é verdade? Pois é, pessoal. Na verdade, o que o Gustavo Gaia mostrou no início desse vídeo sobre esse estudo que foi feito ali sobre a inflação, a real inflação, que é muito diferente daquela que o IBGE mostra, né? Falando que tem 4%, 4,5%. Você já viu? Eles falam, né, no Jornal Nacional, na CNN, na Band News, eles falam, a inflação recuou e estamos a 4,25%, 4%. Pessoal, nem aqui nem na China. Vocês imaginam se a gente tivesse 4% de inflação? Significaria o seguinte, o preço do pacote de arroz, vamos supor que custava ano passado, sei lá, R$30. Eu nem sei quanto que custa o pacote de arroz, mas custava R$30.
4% de R$30, pessoal, vai dar R$1,20. Ou seja, neste ano, então, o pacote de arroz deveria custar R$31,20. Ninguém ia sentir no bolso. Aí, para explicar essa maracutaia, eles falam o seguinte: não, 4,5 é a média. Então, teve produtos que até caiu de preço, teve outros produtos que chegou a 50%, a 70%. Então, a gente faz uma média e como teve produtos que caiu, por exemplo, produtos e serviços e tal, a alimentação entra no meio aí. Mas, pessoal, o que mais pesa para o povo brasileiro são duas coisas. E você vai responder para mim nos comentários se eu estou certo ou não. Duas coisas pesam para o povo brasileiro: moradia e alimentação. Essas duas coisas. As outras coisas a gente resolve. O ser humano precisa ter uma moradia e precisa comer. Agora, você fica com a mesma roupa, talvez, se precisar, o ano inteiro. Você, se não der para andar de carro, você anda a pé, você anda de ônibus, né? Se não der para passear, você vai andar na praça à toa ali e de graça. Agora, alimentação e moradia não pode. Então, o aluguel aumentou no mínimo 11%. Pode olhar aí, ó, o índice aí de reajuste do aluguel na sua cidade, no mínimo 11%. E a alimentação, nós estamos vendo aí, praticamente dobrou em 3 anos, ou seja, no mínimo 30% de aumento por ano. E aí o Lula vem com essa história aí de aumentou 4% a inflação. Tudo isso, pessoal, tudo isso, preste atenção, é para poder ganhar a eleição, é para poder ficar mais 4 anos. E eles fazem isso de ano em ano, aliás, de 2 em 2 anos, né? Quando tem eleições municipais, eleições federais. Um grande absurdo, pessoal, mas nós vamos continuar denunciando aqui, porque esse tipo de coisa tem que ser falada, mostrada, tem que ser vista no Brasil e no mundo. Olha só esse Instituto IBGE, a gente queria saber da onde eles tiram esses números, pessoal, da onde eles tiram, porque o que mais importa é a alimentação e a moradia, e está muito mais do que 4%. Aí vem me falar que, não, o preço do computador caiu de preço, não, o preço, sei lá, da vassoura caiu. Nada a ver uma coisa com a outra. O que importa mesmo é esse estudo aí que o deputado Gustavo Gai mostrou. E outra coisa, olha só essa aproximação aí do Davi Alcolumbre com o Lula, e isso aí você pode ter certeza. Tem segundas intenções por trás. Ninguém ali em Brasília, pessoal, fica amiguinho um do outro à toa, por mera boa vontade. Não existe isso. O que existe, na verdade, são trocas de interesse. E aí eu vou te falar uma coisa, você vai concordar comigo. Por que será que o Jair Bolsonaro está lá preso na Papudinha? Já está mais de 170 dias preso. Sabe por quê? Porque ele não fez esses conchavos, ele não fez essas concessões, ele tratou tudo dentro das 4 linhas. Os ministros que ele convocou ali no início do seu mandato foram ministros que foram chamados de acordo com a excelência técnica, com seu desempenho técnico e não por camaradagem, companheirada, não. Por exemplo, o Lula, os 2 últimos ministros que ele indicou para o STF, um é amigo dele desde a infância quase, o Flávio Dino. O outro foi advogado dele ali na Lava Jato, né, naquela época ali do Sérgio Moro. Então, é uma grande vergonha o que acontece no Brasil e uma grande mentirada. Eu não sei como que o povo brasileiro ainda cai nessas mentiras ainda do PT, pessoal. Lamentável. Olha só, nós vamos ficando por aqui, mas a verdade mesmo é que você tem que se inscrever neste canal. Porque se você assistiu até aqui é porque você não concorda com tudo isso que está acontecendo. Então aqui é o seu lugar. Você se inscreve aqui totalmente gratuito para você ficar bem informado. E dá um like neste vídeo também para que o YouTube possa espalhar para mais pessoas. Nós queremos que mais pessoas fiquem sabendo disso aqui, ó, que o preço dos alimentos está dobrando. Então você pode até compartilhar esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família, pega o link aqui embaixo, é só clicar em compartilhar, manda para todo mundo, pessoal. O pessoal vai ter que acreditar que não é 4% a inflação, não, é 40%, 80% ou mais. Porque não adianta, pessoal, você pegar números isolados e querer falar que é 4%. Agora esse estudo aí mostrou. E você sabe também que aí na sua casa você tem seu controle financeiro, você tem visto que o dinheiro, a cada dia que passa na mesa do povo brasileiro, tem ficado mais escasso. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.